4:19. Isso mesmo. Alguém podem ficar à vontade, quem quiser ler. Todos já encontraram? Esperem um pouquinho. Achou? Achou. Isso. 1 João 4:19. Sim, pode ler, pode ficar à vontade. Viu? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso mesmo. Então assim, a Bíblia ela é muito clara ao dizer que João ele fala, João ele era considerado o filho do trovão, porque ele era muito agressivo e ele desejou que o fogo caísse sobre o povo. E ali ele e o seu irmão eles foram colocados, né, como os filhos do trovão. Mas logo depois, no final da sua vida, ele reconheceu o seu passado e foi considerado o filho do amor. E ele fala exatamente sobre isso, que nós amamos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então mesmo antes de nós os amarmos, Ele nos amou. E Deus ele é muito especial para nós. Ele nos amou muito primeiro de nós. Então assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a missão relacionada aos sacrifícios do Cordeiro. Porque quando o mundo, quando Adão e Eva, eles pecaram lá no começo do Éden, onde Jesus ele disse para que não pudesse ser comido, nem mesmo daquele fruto conhecido da árvore do conhecimento do bem e do mal, era exatamente ele estava testando, não é mesmo, a obediência de Adão e Eva. E no momento em que eles desobedeceram a Deus, ele foi bem claro, que certamente morrerás. E Jesus, ele fez uma missão, ele nos deu uma missão, lá aliançados em Gênesis 3,15. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, aqui a gente ouve a primeira profecia messiânica de Messias, que veria um Messias em nosso lugar. E o versículo 15 diz exatamente dessa maneira. Amém? Todos acharam? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher era Jesus, porque através da descendência do homem veria alguém que morreria em nosso lugar. Porque às vezes é tão difícil de compreender a morte de Cristo. Por que Cristo teve que morrer por nós? Vocês já fizeram essas perguntas? Alguém aqui sabe? Você sabe, irmã, por que Jesus teve que morrer por nós? Para salvar nós, todas as famílias. Mas por que ele teve que morrer? Para salvar. Isso mesmo, para salvar a nós. Mas por que essa salvação teve que ser pela morte, não é mesmo? Justamente porque o pecado, a desobediência do pecado, a transgressão da lei, existia um custo muito precioso, a vida, não é mesmo? E Jesus nos amando, pensando em cada um de nós, Ele estabeleceu o plano da salvação. Estabeleceu o plano para que cada um de nós possamos nos encontrarmos no céu, onde não haverá mais dor, nem mesmo nem tristeza e nem pranto. Amém. Isso mesmo. E esse sacrifício teria que ser a vida. Porque nós, pecadores, que merecemos a morte, alguém teria que vir, não é mesmo? E morrer em nosso lugar. E a Bíblia fala, o João fala, que eis o Cordeiro do mundo, que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é mesmo? Então um Cordeiro sem mácula, sem pecado, sem defeito, deveria ser morto. Os judeus, eles tinham o costume de fazer um sacrifício do cordeiro. E aquele cordeirinho representava Jesus. E a morte daquele cordeiro representava aquele que viria e morreria em nosso lugar. Mas aquilo era somente um ato cerimonial, não representava algo realmente fixo, porque não era o cordeiro que iria tirar nem mesmo nossos pecados, mas aquele que viria e morreria na cruz por nós. Eu gostaria de convidá-los a entender um pouco mais sobre a história da primeira Páscoa. Tem um livro aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fala sobre os escolhidos. É uma versão do Patriarcas e Profetas de uma maneira mais resumida. E aqui vai estar falando um pouquinho mais, né, mesmo sobre a linguagem de hoje. A gente vai aprender um pouco sobre a Páscoa.
como esse evento ele era representado naquele local. Lá na página 266, diz o seguinte: Deus ordenou a Moisés que fizesse... Não, estou dando errado. Desculpe, irmãos. Página... Aqui, ó. A partir da página 166 vai falar da seguinte maneira: O Senhor declarou ainda: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito, para celebrar esse grande livramento, Israel deveria realizar a festa da Páscoa todos os anos, por todas as gerações futuras. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas. A Páscoa na antiguidade, ela representava liberdade, porque o povo ele ficou mais de 400 anos ali aprisionado no Egito, em cativeiro. E muitos ali perderam as esperanças, não é mesmo? Mas Deus ele enviou um Salvador. Ele enviou Moisés para que liderasse, não é mesmo, aquele povo para a liberdade. E ali eles comemoraram a Páscoa pela primeira vez, que representava um ato de liberdade. Mas continuando falando um pouco mais sobre a Páscoa, ela tem uma representação muito maior sobre a liberdade do povo do Egito ali daquele lugar. E numa representação hoje em dia, nos dias atuais. A Páscoa deveria ser um tanto comemorativo, como simbólico, que apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas para maior livramento que Cristo iria realizar no futuro, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Então, da mesma maneira que o povo foi liberto do Egito e foi tirado daquele lugar, o povo também estaria sendo liberto do pecado, liberto da morte. Mas essa era uma opção unicamente de cada uma das pessoas, se doando e olhando para Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, para que possamos ter o quê? A vida eterna. Então, aquele mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, veio e morreu na cruz, para que possamos ter a liberdade. Então a Páscoa em si, ela representa, desde a antiguidade, um ato, uma representação de liberdade, na qual foi representada na cruz. Porque como um cordeiro, que era necessário ser morto como um ato cerimonial, ele deveria vir, e ele deveria morrer em nosso lugar, para que pudesse nos libertar, não é mesmo? E nos conduzir à salvação, a uma vida eterna. E olha, eu gostaria de convidá-los também a aprender um pouco mais sobre o povo de Israel. O povo de Israel era um povo muito teimoso. A gente conhece muito bem, os 40 anos ali que o povo passou durante o deserto, reclamando, questionando a Deus, e mais uma vez eles questionaram ao Senhor. Eles esqueceram que uma nuvem, não é mesmo, guiava eles durante o sol, durante o dia, para que eles não pudessem queimar e ali se frustrarem naquele calor daquele deserto. E durante a noite ele mandava uma coluna, não é mesmo, de fogo, para que pudesse protegê-los do frio. E além dele protegê-los também de todos os animais selvagens, de todas as criaturas perigosas naquele lugar, e o povo não tinha reconhecido. Eles não tinham aprendido do amor de Jesus naquele lugar para com eles. E eles reclamavam. E eles acusaram a Deus e acusaram a Moisés. Quando eles saíram da terra de Ur, próximo do Mar Vermelho, não é mesmo? Estavam próximos de entrar em Canaã, na terra prometida. E eles reclamaram e questionaram a serenidade de Deus. E disseram, olha, foi exatamente, ele disse para Moisés, foi para isso que o Senhor e você, Moisés, nos tirou do Egito, para que possamos passar fome aqui nesse deserto, e para que não tenha nada para beber, somente esse maná. Eles ainda reclamavam do pão que vinha do céu. Imagina um pão do céu, gente. Deve ser algo muito maravilhoso. E Deus lhe concedia todos os dias. E era um povo que faltava fé em seus corações. Então Deus, ele tirou a sua mão sobre aquele povo. E logo em seguida apareceram serpentes venenosas, não é mesmo? Que picavam aquele povo. E ficaram muitas pessoas, e muitas pessoas morreram naquele lugar. Muitas pessoas morrendo, não é mesmo? E Deus naquele momento ele pediu para que Moisés
o povo reconhecendo os seus erros, na realidade, eles chegaram a Moisés e reconheceram: nós falhamos contigo e também com Deus. Que eles tirem, não é mesmo, essas serpentes desse lugar, para que possamos estar livres dessas picadas venenosas que estão matando o povo. E Deus ali naquele momento, ele pediu para que Moisés levantasse uma serpente, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente poderia ser curado. Mas assim, era algo que exigia fé. Muitas pessoas ali duvidaram: como olhar para uma serpente irá me curar? Muitas pessoas, por conta da ignorância, deixaram de olhar para aquela serpente. E por causa dessa dúvida, infelizmente, eles morreram. Mas muitos tiveram fé e olharam para aquela serpente. Eu gostaria de compartilhar um outro trecho de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 266, que diz o seguinte: Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e erguesse no meio do povo. Todos os que tinham sido picados deveriam olhar para ela e encontrariam alívio. Foi enviada a todo o povo a alegria notícia que todos os que fossem picados poderiam olhar para a serpente. Mas essa serpente, ela tem um paralelo hoje em dia. E olha só, João ele fala sobre esse paralelo, que da mesma maneira que aquela serpente foi erguida naquele tempo para que o povo olhasse para aquela serpente e encontrasse salvação, no tempo do Calvário foi levantado a cruz, onde o Filho do Homem derramou, não é mesmo, todo o seu sangue unicamente por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente de bronze levantada no deserto tinha como objetivo ensinar Israel uma importante lição. Eles não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos do veneno em suas feridas. Somente Deus poderia curá-los. Eles deveriam demonstrar sua fé na provisão feita por Ele. Deveriam olhar para viver. Ao olhar para a serpente, eles demonstrariam sua fé, que não havia um dom algum na serpente em si, mas ele era um símbolo de Cristo. E da mesma maneira como aquela serpente foi levantada, Jesus também, como aquela mesma serpente, demonstraria salvação àqueles que pudessem olhar e encontrar, não é mesmo, uma liberdade e uma vida eterna. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem agora, por favor, em João 3, 14 e 15. Na verdade é 3, gente. É 3, 14 e 15, né? Isso. E aí? Correu atrás dele e correu para da casa. Todos encontraram? Amém. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus ele deseja a cada um de vocês, a cada um que está aqui presente, que vocês tenham a vida eterna. Mas para isso, vocês precisam olhar para a cruz e crer que nela vocês serão salvos. É claro que a lei ela não condena, porque a salvação ela é unicamente pela graça. E a gente deve entender que a graça não é de graça. Ela teve um preço muito caro, e foi a morte na qual nós deveríamos passar. Mas Jesus ele passou unicamente por cada um de vocês. Amém. Porque antes de amá-lo, ele nos amou primeiro. Amém. E é do propósito, não é mesmo? Fico muito feliz de vê-los todos aqui. Antes de ter vindo para cá, eu estava até conversando com a Adriele, não é mesmo? Adriene. Errei tudo. Eu sou péssimo, não. Cadê o Jonas? Eu não queria ter vindo para cá. Na verdade, eu não me senti preparado e pronto. Eu estou começando os meus estudos, eu estou fazendo teologia, estou começando no meu 2º módulo. E eu falei, olha, eu não estou pronto, eu não vou ir. Eu estava até conversando com a minha irmã. E a minha irmã falou assim, olha, maninho,
Se eu tivesse aí em São Paulo, eu estava conversando com ela, falou assim, eu te daria um cascudo. Porque o seu objetivo foi exatamente esse. Você não entrou no curso de teologia para falar do amor de Jesus para as pessoas? Então eu aceitei essa missão e vim para cá. Então assim, eu desejo muito que Deus me use neste lugar. Amém. Amém. Que todos os irmãos, não é mesmo, possamos colaborar para que possamos compartilhar um pouco do amor de Jesus para que cada uma das pessoas possam entender o plano da salvação. Amém. E é do desejo de Deus que cada um de nós possamos olhar para a cruz, para que possamos nos arrepender verdadeiramente. Deus ele deseja que cada um de nós possamos passar um tempo com Ele, que possamos ter uma experiência de um relacionamento verdadeiro, porque Deus ele é amor, e por ser amor, ele deseja uma adoração verdadeira. Amém. Porque se ele quisesse adorações forçadas, ele teria criado robôs para que todos pudessem servir. Mas por ser um Deus de amor, ele diz, olha, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. E ele deseja que todos nós possamos viver esse amor, para que possamos entender a importância do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Eu gostaria de encerrar com os irmãos, lá em uma passagem de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte. Eu sempre digo que Jesus ele é educado, agora Satanás não, ele é o contrário. Porque quando Jesus ele bate em nossa porta, ele nos espera que possamos abrir essa porta, para que ele possa entrar, não é mesmo? E ele possa fazer um convite muito especial para nós. Agora Satanás, ele é mal educado. Ele espera a brechinha para que ele possa arrombar essa porta, para que ele possa invadir a nossa vida. E Jesus ele faz um convite muito especial no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Amém. Amém, Senhor. Jesus está voltando. Amém. Ele não está muito longo, não demorará muito, está muito próximo. E é do desejo dele que cada um de vocês possa estar, todos nós reunidos, não é mesmo? Lá no céu. Mas para que possamos ter esse tempo com Ele, Ele deseja que ele nos aconselha que possamos abandonar o nosso eu e que possamos viver, não é mesmo, eternamente no lugar. Como eu mesmo disse, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, a alegria reinará por toda a eternidade. Amém. Durante a nossa Semana Santa, a gente vai aprender com cautela, não é mesmo? Em detalhes um pouco mais sobre essa missão no Calvário. Eu gostaria que cada um de vocês, todos que estiveram aqui, possam estar presentes amanhã, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse amor. Para que no último dia, não é mesmo, possamos estar consagrados. Eu gostaria de convidar o Tiago, ele preparou uma música muito especial para cada um de vocês. E cada um que se sentir tocado e desejar abandonar o seu eu e viver o de Cristo, que possam olhar para aquela serpente, aquela que morreu em nosso lugar, unicamente por você, porque Ele amou muito antes de você o amar. Que vocês possam ficar em pé e doar o seu coração a Cristo. Amém? Amém. Sacrifício pronto a entregar, com aquela rude dor dentro do seu coração, não desistiu seguir com Isaac a cumprir sua missão. Mas o anjo do Senhor
da fé foi provada. Aqui está o Cordeiro, vai com teu filho para casa. O nosso Deus proverá quando você menos esperar. Basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior que ele fez por nós na cruz, que por tanto nos amar proveu Jesus do Calvário. Meu Jesus, pendurado em uma cruz, pagando a sentença que cabia a nós, sem nada merecer, sem nada questionar. Ele foi até o fim, portanto nos amar. Mas no terceiro dia a promessa se cumpriu. Jesus da morte ressurgiu. O nosso Deus proverá quando você menos esperar. Basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior que ele fez por nós na cruz, que por tanto nos amar proveu Jesus no Calvário. Se você também está sofrendo e não sabe mais o que fazer, saiba que Cristo vai te ajudar, pois Ele sempre proverá. O nosso Deus, basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior que Ele fez por nós na cruz, que por tanto nos amar proveu Jesus no Calvário. Que por tanto nos amar proveu Jesus no Calvário. Amém. E aceitar com o papai. Amém. E aí, Magaru? O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com o injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Deus, Ele ama cada um de vocês. Amém. Amém. Ele deseja que cada um de vocês possam confiar nele, porque Ele deseja que nós possamos crer que há um Pai que cuida muito bem de cada um de vocês. Amém. Então, se você está aqui presente neste lugar, não foi em vão. O Espírito Santo incomodou cada um dos corações, para que vocês possam estar aqui e ouvir um pouco mais sobre esse amor, na qual Ele deseja proporcionar para cada um de vocês. Amém. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e devemos ter fé, devemos crer na esperança de que um Deus, um Jesus, não é mesmo? Veio e morreu em nosso lugar, unicamente para nos salvar. Amém. Senhor, amado Deus, amado Pai, estou aqui, ó Deus, neste momento muito especial. Pai, estou aqui com cada uma dessas pessoas, aprendemos mais sobre o Seu amor, Pai, e que possamos viver no amor, que possamos passar tempo com o Senhor, que possamos colocar em primeiro lugar, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém. Deus, o Senhor disse que o Senhor foi nos preparar um lugar. Se o Senhor não tivesse ido nos preparar um lugar, o Senhor não nos teria dito. Mas o Senhor, Pai, tem uma promessa, tem um propósito para cada pessoa aqui neste momento. E que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Que o Senhor possa os instruí-los, ó Pai, a cada instante, a cada momento da vida deles. Eu agradeço, Pai, eu te peço por cada um aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Conto com a participação de todos amanhã, não é mesmo? Que todos possam estar presentes. Amém. Amém. Amém.